Boa noite, boa noite, boa noite, vamos chegando, meu povo! Olá, muito boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas! Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Sejam todos muito bem-vindos à minha série de lives e eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus traumas, dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre negligência, sinais de negligência emocional na infância. E o que esses possíveis sinais têm a ver com a sua vida adulta nos dias de hoje? E você vai se descobrir nessa noite. Então seja muito bem-vindo e também bem-vinda, você que está aí no Instagram, você que está aí no Facebook, você que está aí também no YouTube. Vamos ver se eu consigo colocar o nome aqui da live de hoje no Instagram, que às vezes dá uma enroscadinha aqui, mas agora foi. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Eu queria te pedir agora que você aperte esse aviãozinho que tem aí no Instagram e marque as pessoas para elas estarem conosco. Eu estou fazendo isso aqui também agora. E você aí do Facebook já vai compartilhando essa live, marcando também os seus amigos para que eles cheguem para estar conosco nesse instante. Deixa eu ver se eu faço aqui, ok. Já estou enviando para algumas pessoas aqui. E você então faz a mesma coisa para que as pessoas estejam aqui conosco, né? Para estarem aqui conosco aqui essa noite. As pessoas estarem aqui conosco, eu estou marcando também várias pessoas e convido você também para estar marcando pessoas para estarem conosco hoje aqui à noite. Isso. Convide os amigos, marque pessoas para estar conosco. Eu queria começar a live de hoje com um pensamento. E esse pensamento aqui, ele é de Alberto Caeiro. E ele fala aqui um pensamento muito interessante que tem a ver aqui com emoções. E ele diz assim, ó: eu preciso despir-me daquilo que aprendi, despir-me do que aprendi, desencaixotar minhas emoções verdadeiras e desembrulhar-me e ser eu. Uma aprendizagem de desaprendizagem. Olha que frase interessante aqui de Alberto Caeiro. Preciso despir-me daquilo que eu aprendi, desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu, e aqui é uma aprendizagem de desaprendizagem. Na vida a gente precisa desaprender algumas coisas para que verdadeiramente a gente aprenda, porque muitos de nós aprendemos coisas que estão relacionadas à nossa vida, de uma vida inteira, que está relacionada aí ao campo das emoções. E esse campo das emoções, eles acabam nos maltratando e nos machucando, grandemente na vida adulta. E é na vida adulta que nós experimentamos a fase mais difícil que poderíamos enfrentar. E tudo começou lá atrás. Tudo começou quando você era uma criança, quando você era um menino, quando você era uma menina, lá no passado, e hoje tem uma repercussão na sua vida adulta. E você entende essa frase porque ele diz assim: eu preciso despir-me do que aprendi, ou seja, eu preciso desaprender aquilo que foi um aprendizado de uma vida inteira. E esse aprendizado de uma vida inteira me trouxe até o período de vida que eu estou aqui hoje. E se sua saúde emocional não está bem hoje, se a sua condição como pessoa não está legal hoje, significa que você precisa desaprender, ou significa que você precisa reprogramar a sua mente para ela ser e alcançar o seu verdadeiro eu pelo qual você nasceu. E hoje é sábado, hoje inicia-se uma nova semana de lives, onde a gente vai estar juntos de sábado a quinta-feira, às 8 da noite, para a gente refletir, para a gente conversar, para a gente pensar. E essa é uma semana desconhecida de todos nós, e queremos começar essa semana de lives pedindo a bênção do Criador sobre a vida de cada um de nós, para que Ele esteja à frente dessa caminhada, para que Ele nos oriente, para que Ele nos ajude, para que Ele nos fortaleça. E se você não acredita em Deus, eu te respeito, eu acredito. Acredito muito que Deus, Ele é um ser incrível, inteligente, porque quando eu olho para o corpo humano, tem que existir uma inteligência por trás disso,
para mim não pode ser uma obra do acaso. Quando eu olho para a mente humana, que eu sou estudioso, quando eu olho para os olhos humanos, não tem como ser obra do acaso. Tem que ter uma mente muito inteligente por trás, um arquiteto incrível por trás, e eu acredito que é Deus. Então pedir a bênção de Deus sobre todos nós nessa jornada, nessa semana que se inicia de lives, e que Ele nos ajude dando sabedoria, que Ele nos ajude dando força e nos ajude a entendermos de uma maneira bem especial tudo que está por trás do nosso medo, das nossas lutas, das nossas aflições e também da nossa mente, e que Deus Todo-Poderoso esteja à frente de tudo que vai acontecer durante essa semana na vida de cada um de nós. E quem crê, diga amém aí, né? Porque amém significa assim seja. Pode escrever aí se você quiser. E hoje, falando na live, a negligência emocional lá da infância, ela é simples em sua definição, ela é poderosa mas ela é poderosa em seus efeitos. Então, na definição, negligência, ela é algo comum, ela é algo simples, é uma definição simples, mas quando você olha aqui para ela, ela tem um poder incrível nos seus efeitos. Porque o que nós somos hoje é um reflexo do nosso passado. O que eu e você temos hoje no presente é um reflexo do teu passado. Ou seja, o teu passado ditou o que você é hoje. E se você não acordar para a vida, o teu presente hoje, que daqui a alguns dias vai ser passado, vai ditar o seu futuro, sim, senhoras e senhores. E o teu futuro pode ser mais amargo do que está o seu presente. Então acorda para a vida, entenda uma coisa muito importante, que você, o teu futuro, ou melhor, o teu presente hoje, que vai se tornar passado daqui a alguns dias, o teu passado não precisa ser o seu futuro. Então isso é algo que você precisa colocar em mente e entender. Por mais que a negligência emocional lá na infância seja algo que a gente consiga definir simplesmente, mas ela tem um efeito muito forte, poderoso e duradouro. Ela amargou a vida de grandes adultos, de pessoas incríveis, que têm um potencial incrível nas suas mãos, mas não conseguem deslanchar, estão com a sua vida estagnada, estão com a sua vida com uma âncora que está prendendo essa pessoa no chão e não permite que ela consiga avançar nos relacionamentos, avançar aí no seu relacionamento conjugal, ou de amizade, relacionamento com os filhos, ou na sua vida profissional, na sua vida financeira, e tudo tem a ver com uma raiz, tudo tem a ver com uma origem. E se tem um canal que tem falado para você que tudo tem uma origem, é aqui. Porque nós fomos doutrinados uma vida inteira a acreditar que a solução dos nossos problemas está fora. E aqui eu tenho trabalhado com você, tentando te mostrar que a solução está dentro de você. Os nossos problemas estão na mente e a solução também está na mente. Ou seja, cabe a cada um de nós escrever essa nova história de vida. Cabe a cada um de nós modificar a história que você quer ter no futuro. Se existe alguém que acredita em transformação, sou eu. Eu acredito que você pode transformar a sua história mudando a chave que está dentro de você. Porque essa chave que está dentro de você, ela pode ser a diferença entre a vida e a morte, ela pode ser a diferença entre sucesso e fracasso, ela pode ser a diferença totalmente na sua vida. Mas muitas pessoas desconhecem o poder que existe na mente e são escravos da própria mente, ou seja, uma máquina incrível, uma máquina fantástica dada pelo Criador, com um pouquinho mais do que 1 quilo, e que está governando e dominando as pessoas, tornando as pessoas escravas. E o dia em que as pessoas entenderem o poder que tem na sua mente, nunca mais serão escravos de homem nenhum, de mulher nenhuma, e muito menos da sua mente. Será algo libertador, transformador. E muitos de vocês que têm me acompanhado já há um tempo sabem do que eu estou falando. E hoje eu quero falar para alguém que talvez você conhece, ou talvez você até desconhece, o poder da influência da negligência emocional lá na infância. De como os teus pais falharam. Os primeiros bloqueadores dos filhos são os próprios pais. De forma involuntária ou até voluntária. Mas acabam arrebentando com você. Mas nessa noite eu quero falar também para alguém que talvez você se sente abandonado, que você realmente foi machucado, maltratado na sua infância por um pai, que era um pai carrasco, um pai moralmente terrível, ou por uma mãe complicada. E talvez você traz sequelas na sua vida que te arrebentam até o dia de hoje, e hoje a gente quer trabalhar com alguns sinais de que foram negligentes emocionalmente com você. E acontece que quando os seus pais, eles não respondem o suficiente as suas necessidades emocionais enquanto estão criando você, isso pode acontecer de uma forma terrível na sua vida.
A negligência emocional é uma experiência de infalível, invisível e memorável. No entanto, sem que você saiba, ela pode pairar sobre você como uma nuvem, colorindo toda a sua vida adulta. Ela faz parte de você, ela vive em você, e muitas das coisas que você enfrenta hoje na sua vida tem a ver com negligência emocional, tem a ver com negligência relacionada aos teus pais. Os teus pais falharam com você, ou os teus cuidadores falharam com você. E provavelmente falharam com eles também. Eu não estou aqui para condená-los. Estou aqui só para a gente entender o que acontece conosco. O que torna a negligência emocional na infância invisível e memorável poderia ser uma pergunta nessa noite. Mas e o que torna ela desse jeito? E vários fatores eles são importantes. Em primeiro lugar, pode acontecer em famílias amorosas e atenciosas que não carecem de nada materialmente. Então, a negligência emocional não significa que é só para família de pobres. Só para pessoas que são pobres, pessoas que são, numa condição social, econômica muito ruim. Essa questão de negligência emocional lá na infância aconteceu também com pessoas abastadas, pessoas amorosas, pessoas atenciosas, pessoas que não precisavam de nada materialmente, mas trouxe um impacto grandemente para a criança que cresceu, que é você hoje. Em segundo lugar, a falha dos seus pais em responder não é algo que acontece... Não é algo que acontece com você quando criança. Em vez disso, é algo que pode acontecer para você quando criança. Os nossos olhos não veem as coisas que não acontecem. E assim os nossos cérebros, eles então não podem registrá-los. Décadas depois, você já como adulto, você sente que algo não está certo na tua vida. Você sente que algo está arrebentando em você. Você sente, mas você não sabe o que é. Você enfrenta alguns conflitos dentro de você que você não entende por que isso está acontecendo com você, da onde surgiu isso, como apareceu na sua vida, por que eu estou sentindo isso. E pode ser que você não tenha nada de falta materialmente, mas existe algo que está acontecendo dentro de você, que é algo que está complicando a sua situação, e é décadas depois. Talvez isso aconteceu lá no seu passado, quando você era muito pequenina, muito pequenino, e isso começou a acontecer na sua vida. Você pode, então, olhar para a sua infância em busca de respostas. E muitas das respostas na minha vida eu encontrei na minha infância. E eu já falei para você aqui de coisas que eu não entendia e depois eu entendi, como a crença do desamor, a crença de que eu era incapaz de ser amado pela história que o meu pai contou uma vida inteira que eu não havia nascido. Era uma brincadeira que ele fazia comigo, mas criança acredita em tudo. E o poder que teve essa brincadeira de que ele me encontrou dentro de um tambor de óleo enferrujado e que ele me lavou e mesmo assim ainda ficou marcas, eu tenho a marca de nascença. E criança acredita em tudo e eu acreditei que eu não nasci. Os meus irmãos nasceram, outras crianças nasceram, mas eu fui encontrado num ferro velho dentro de um tambor de óleo enferrujado. Sabe o que significa isso para uma criança? Sabe, uma brincadeira boba, por mais que fosse inocente aos olhos dele, mas uma brincadeira que machucou muito o meu coração. E eu consegui buscar respostas na minha infância a traumas e bloqueios que eu enfrentei, que eu enfrentava. Mas quando a gente olha para isso, você pode também buscar respostas na sua infância, mas não pode ver aquilo que é invisível, portanto você deve assumir algo que está inatamente errado com você. Porque de repente tem algo que está acontecendo. E de repente você não está conseguindo encontrar a resposta e você começa a ir para um caminho perigoso, porque você começa a olhar para dentro de você e você pode começar a se perguntar o que quer que esteja errado comigo. Você aí declara, é minha culpa. E aí você começa a trazer para você o problema agora emocional que você sofre hoje. É minha culpa, eu sou culpado. Ou seja, alguém negligenciou você emocionalmente, mas as coisas ruins que acontecem com você, os teus relacionamentos que estão arrebentando, os teus problemas com o marido, com filhos, ou com a esposa, ou na vida financeira, na sua empresa, começam a acontecer com você, no seu trabalho, você começa a acreditar que tudo que acontece com você é culpa sua, é culpa minha, eu sou culpado. E você começa a acreditar secretamente que você é diferente de outras pessoas, que todo mundo nasceu para ser feliz, que todo mundo nasceu para ser uma pessoa bem-sucedida, que todo mundo pode ter bons relacionamentos, mas você não tem, porque você é o cocô do cavalo do bandido, você nasceu para sofrer, você não tem valor, você não presta, e aí você começa a fortalecer as tuas crenças autolimitantes por causa desse tipo de coisa, que tem a ver lá com o passado, que tem a ver lá com a sua infância, com uma negligência. E você começa a acreditar que você é diferente dos outros,
que algo está faltando para você, você começa a acreditar que você tem um defeito e que você tem um defeito de fabricação e, no entanto, não é a sua culpa. Existem sim, senhoras e senhores, respostas. Existem respostas às suas dúvidas mais profundas, existem respostas às angústias da tua alma, existem respostas às angústias que você enfrenta cada dia, o vazio que você enfrenta, porque você tem um vazio dentro de você que parece que nada pode ser preenchido e tem a ver com uma negligência emocional grudado lá no passado e que você recebeu provavelmente de forma involuntária ou provavelmente de forma voluntária. Os maiores bloqueadores dos filhos são os próprios pais. E nessa live, nessa noite, quando você começar a entender que você não é a culpa, que você não é o culpado, que você não é diferente de todos, que você nasceu com a mesma oportunidade que todos têm e que você não tem a culpa, e entender que esse é um problema e que esse problema ele pode sim ser curado, a sua vida começa a se libertar. Isso é gratificante, isso é maravilhoso. E nessa live eu quero apresentar para você 7 sinais possíveis de que você cresceu com negligência emocional na infância. Independente do lar que você teve, independente da família que você teve, se você tem vazio dentro de você, vazio que a gente diz de alma, falta de algo, provavelmente você sim foi negligenciado pelos teus cuidadores, foi negligenciado pelo pai ou pela mãe ou por alguém que cuidou de você. E isso é trágico. Vazio pela falta do amor do meu pai. Percebe? E é terrível isso. E quando você olha esse tipo de vazio, ele pode ir para vários caminhos e vários lugares. Ele pode apresentar sintomas físicos, inclusive. Ele pode apresentar falta de vontade de você continuar vivendo, porque é um vazio e muitas pessoas acabam indo para a bebida, outras pessoas acabam indo para as drogas, outras pessoas acabam indo para a prostituição na tentativa de preencher um vazio de alma, é um vazio de afago, de amor, de carinho, de presença, que pode ser de pai e de mãe. Mas pode ser que você teve pai, pode ser que você teve mãe e que eles estiveram com você a vida inteira, mas eles foram sim, senhoras e senhores, negligentes. E você vai tentar entender hoje. O primeiro sinal é exatamente aquilo que a Nath falou e que outros aqui no Facebook também falaram, tem a ver com sentimento de vazio. E o vazio ele pode ser diferente de pessoa para pessoa. Há uma carência muito grande. Para alguns é uma sensação de vazio na barriga, para outros é uma sensação de vazio no peito ou na garganta, que vai e vem constantemente esse vazio, que aparentemente ele já começa a ser um sintoma físico, e para outros simplesmente pode ser uma dormência emocional. Cada um tem um tipo de vazio e vai experimentar um tipo de vazio. Então, pessoas que têm sentimento de vazio na sua vida é um dos sinais possíveis de que você foi negligenciada emocionalmente. E um vazio que você não consegue preencher com homem, não consegue preencher com mulher, não consegue preencher com bebida, não consegue preencher com droga, um vazio que é muito complicado e que você acaba enfrentando. E é terrível. E o segundo sinal agora, nessa noite, que eu quero apresentar para você, é o medo de ser dependente. Esse é um outro tipo de sinal. Pessoas que foram negligenciadas emocionalmente na sua vida são pessoas que têm um medo de ser dependente de outras pessoas. Uma coisa é ser um tipo, de pessoa independente, mas sentir-se profundamente desconfortável por depender de alguém ou outra coisa. São coisas diferentes. Se você está tomando muito cuidado para não precisar de ajuda, apoio ou cuidado de outras pessoas, você pode ter esse medo de ser dependente. E por quê? Porque de alguma forma alguém falhou com você. Alguém que você estava aos cuidados dessa pessoa e que você deveria e era totalmente dependente dessa pessoa, você foi abandonado. Pode ser que você dependeu de carinho, de amor, de proteção, mas de repente dentro de você agora você consegue viajar no futuro e você enxergar um determinado momento da sua vida que você foi abandonada ou abandonado. E que talvez você ficou numa casa sozinho, ou você foi abandonado num determinado lugar e horas depois te encontraram e você passou por uma situação terrível. E eu passei por esse tipo de coisa, eu já te contei a minha história. Eu passei por esse tipo de coisa quando eu fui trancado dentro de um armário. Eu creio que eu deveria, na minha memória, eu acredito que eu deveria ter, sei lá, uns 5, 6 anos de idade.
E eu fui trancado peladinho dentro de um armário desses assim que guardam louças, mas ele estava vazio num lugar da casa. Eu fui trancado desde a hora do almoço nesse lugar. A minha mãe me encontrou de noite trancado dentro desse armário, sem roupa, com um prato de feijão cheio de sal. E a pessoa que fez isso tinha me colocado lá, estava me maltratando, e era a pessoa exatamente que eu era dependente, tão pequenino que eu era dependente daquela pessoa, naquele estado, naquele momento. Ela me trancou dentro desse lugar. Ou seja, você ser dependente de alguém e essa pessoa falhar com você, pode fazer com que você entre na vida com exatamente esse medo de depender de alguém. Ter que depender aí do marido, ter que depender da esposa, ou ter que depender de determinada coisa, e faz com que você tenha um medo terrível desse tipo de coisa. E um terceiro sinal agora que pode aparecer, a gente chama autoavaliação irreal. É um tipo de autoavaliação que é incrível aqui, porque você acha que é difícil saber que você é capaz. Você entra para a vida, pessoas que têm sinais de negligência emocional desde a infância, são pessoas que acabam entrando para a vida, e essas pessoas agora, eles acham que é difícil de achar que ela é capaz. Aí você olha para todas as coisas que estão à volta e você diz assim: eu não sou capaz. Eu não sou capaz de encontrar um marido que seja carinhoso e me ame e cuide de mim e que seja companheiro. Não sou capaz de encontrar uma mulher que seja uma mulher incrível, companheira, que esteja comigo. Não sou capaz de educar ou criar filhos ou ter filhos. Não sou capaz de montar o meu próprio negócio. Vou ter que trabalhar de empregado a vida inteira, ou seja, ser CLT a vida inteira. Não sou capaz de encontrar. Aí você está dentro de um trabalho que você odeia, mas você está pelo salário, mas você não sai desse trabalho porque você acha que você não é capaz. Ou seja, isso é uma autoavaliação irreal. É um dos sinais de pessoas que foram negligenciadas emocionalmente na sua infância. E aí, essa autoanálise, que é uma autoavaliação irreal que as pessoas fazem, elas começam agora: quais são os meus pontos fortes e fracos? E ela começa a enaltecer os pontos fracos que ela tem na vida. Entende? Do que você gosta, o que você quer, o que é importante para você. Então, geralmente a pessoa acaba fazendo uma avaliação totalmente irreal daquilo que é. Eu nasci para sofrer, eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu não tenho valor, eu não presto, e assim por diante. E tentar responder essas perguntas é um sinal de que você não se conhece tão bem como deveria. Porque aí eu poderia fazer perguntas para você: qual que é o teu ponto forte? Aí você pode ter dificuldade para responder, porque você enaltece o que é ponto fraco. O que você quer da vida? Qual o seu propósito? Qual a sua identidade? Do que você gosta? O que é importante para você? Se você tem dificuldade para responder essas perguntas, esse é um sinal muito forte que você não conhece você como você deveria conhecer. Então você não está conseguindo responder respostas a perguntas que são perguntas simples. Por exemplo, qual é o seu propósito na vida? Por que você nasceu? Aí você fica olhando para os lados e perguntando: pois é, por que eu nasci? Qual o meu propósito? Qual a minha identidade? Aqui você já aprendeu a identidade? O que eu quero da vida? Aonde que eu vou chegar assim? O que é importante para mim? Quais são os meus pontos fortes? Porque os pontos fracos, de repente você sabe muito bem. Então a autoavaliação irreal, ou seja, fortalecer aquilo que é ruim na sua vida, é muito comum de pessoas que foram negligenciadas emocionalmente. E aí tem agora o quarto sinal possível de que você foi negligenciado ou negligenciada emocionalmente na sua infância. E o quarto sinal é aqui, sem compaixão por si mesmo, bastante pelos outros. Então você maltrata você espanca literalmente você, e você dá muito ouvido para os outros, e você tem compaixão dos outros. Você é mais duro com você mesmo do que jamais você seria com teu amigo. Então você olha para você e você se autodeprecia, você se autodestrói. Você olha para você, você se arrebenta por causa de um defeito físico, você se arrebenta por causa da sua imagem, você se arrebenta como pessoa, você fala que você não tem valor constantemente, que você nasceu para sofrer, que você não presta e que você, entende? Você sempre vai depreciar você. Mas isso é algo que você nunca faria para um amigo. Pessoas às vezes falham, pessoas cometem erros, pessoas têm dificuldades e problemas, e você tem assim mais bondade para lidar com esses que erram com você do que com você mesmo.
Você se autodeprecia, você se mutila, você se machuca, você se arrebenta, você se maltrata. E quando você olha para isso daqui, esse é um sinal de que você pode ter sido negligenciado emocionalmente. Porque já que fizeram isso com você, significa que você não tem valor. E uma das coisas que a gente faz aqui neste canal, tanto Instagram, YouTube como Facebook, é dizer o valor que você tem, a capacidade incrível que você tem, o ser maravilhoso que você é, essa pessoa incrível que você é. Mas muitos de vocês chegaram aqui sem conseguir entender e enxergar quem você realmente era. E se automutilaram, se autodepredaram, se automachucaram uma vida inteira, criando resistência contra você mesmo, te jogando cada vez para baixo, colocando o pé em cima de você, te maltratando, te machucando e transformando você no adulto que você se tornou hoje. E aí você sofre, você tem lutas emocionais, você tem problemas e dificuldades, você tem ansiedade, você tem um estado de depressão, doenças psicossomáticas, um monte de sintomas fisiológicos dentro de você, que são sintomas físicos também, mas que nasceram na sua mente. 90% das doenças que existem são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que nasceram dentro da tua mente. Mas tudo tem uma origem. Tudo tem uma origem, ou seja, nasceu num determinado lugar e nós precisamos mergulhar dentro desse lugar e chegar até o lugar onde foi o ponto de disparo, onde foi o primeiro gatilho, onde começou tudo a sua história de problemas emocionais. Então, esse é um sinal muito forte, porque você é duro com você, mas você não é duro com o amigo. Os outros falam com você sobre os seus problemas, mas é difícil para você compartilhar os seus. Porque você é fechado emocionalmente, porque uma vida inteira você acreditou que expor emoções é sinal de fraqueza, expor emoções é um sinal de que é ruim falar de você ou conversar, e aí você vai acumulando, e um dia isso explode, e um dia isso vai matar você, e se você não está cuidando das suas emoções hoje, você vai pagar caro no futuro por isso, e você quer pagar esse preço? Você quer chegar lá no final da sua vida, ou nem o final da vida lá na idade avançada, ou quem sabe os teus dias eles sejam diminuídos por causa da condição emocional que você está tendo. E aí você começa a ter uma série de coisas, como a própria Maria colocou agora. Pode ser problemas no estômago, vai te estourar um monte de problemas estomacais, você vai perder peso, exatamente. Tem outros casos que ganham peso. E o quinto sinal de que você foi negligenciado emocionalmente, ele é culpa, vergonha, raiva autodirigida contra você. Então, culpa, vergonha e raiva. E são 4 aqui, né? Culpa, vergonha, raiva autodirigida e culpa novamente. 4 fabulosos, todos dirigidos a você. Algumas pessoas têm a tendência de ir direto para a culpa e também para a vergonha. Sempre que um evento negativo acontece na sua vida, então algo ruim acontece com ela, automaticamente ela se culpa, porque eu nasci para sofrer. Porque pode ser que alguém colocou dentro de você uma crença autolimitante lá no passado e que você nasceu para sofrer. Você nasceu para sofrer, você é uma porcaria, você nunca vai ser ninguém na vida. Quem que vai olhar para você? Nunca ninguém vai dar valor para você. Você não é nada. E tem muito marido bandido por aí que destrói completamente uma mulher porque ele taca o dedo na cara dela e diz: você sem eu não é nada, você é uma porcaria, se eu largar de você, você se arrebenta, você se destrói. E você acaba acreditando nisso, porque a sua linha que tem a ver aí com as suas emoções, a sua linha que tem a ver aí com o poder das suas crenças, que deveriam ser crenças fortalecedoras, estão todas mutiladas e destruídas. E você começa a acreditar que você sim não tem valor, e que tua vida depende de um homem, que a tua vida depende de uma mulher, que a tua vida depende de uma instituição, que a tua vida depende de filhos, e aí você não se dá o verdadeiro valor, porque o homem vai falhar com você, mulher vai falhar com você, os filhos vão falhar com você, e se você não entender que quem veio antes foi você, e que você é um ser incrível, que você é especial, que você é uma pessoa maravilhosa, um ser amado pelo Criador, pelo Deus Todo-Poderoso, e que deveria entender isso, que você precisa se amar. E quando você se amar em primeiro lugar, os outros que vêm, e quando eles deixarem de amar você, ou quando eles maltratarem você, ou quando eles machucarem você, isso não terá poder autodestrutivo. Pode doer sim, mas não terá poder para destruir você, porque você fortaleceu a sua linha de crenças fortalecedoras.
E muitas pessoas que têm essa negligência emocional na infância são pessoas que acabam exatamente indo direto como sinal para culpa ou vergonha. Então lá o marido fez algo contra você, ou a mulher te traiu, o marido te traiu, ou só te maltratou, e você se culpa. É culpa minha. É minha culpa. E você começa a trazer a culpa para você e você se envergonha pela situação porque você é a culpada. Você é o culpado. E isso é um sinal muito forte de que você foi negligenciado emocionalmente na sua infância. Porque lá na infância, em muitos momentos que você negligenciaram você emocionalmente, ou te maltrataram, ou te machucaram, colocaram o dedo na sua cara e falaram que você era culpada. Está acontecendo isso porque você é culpada. E quantas meninas acabam crescendo, ou meninos também acabam crescendo, e essas crianças eles acabam crescendo de pais que se separaram na infância e a mãe ou até o pai taca na cara da criança que a culpa porque o relacionamento não deu certo é sua. Você é culpada porque o relacionamento não deu certo. Você é culpada por isso. E você cresce exatamente um adulto acreditando que você sim tem culpa, acreditando que tudo que acontece de ruim na sua vida é tua culpa, porque um dia alguém te culpou. E você não é responsável pela culpa lá dos teus pais terem se separado, apesar deles terem culpado você pela separação, você não tem culpa. Eles eram os adultos da relação. Você era criança, você era o ser dependente, mas talvez a mãe ou o pai culpou você pelo término de casamento. E aí você cresceu com isso. Você foi uma criança que cresceu enfrentando esse tipo de situação. Então muitos acabam indo diretamente para a culpa ou acabam indo diretamente para a vergonha. Você se envergonha pela situação. Quando esse evento negativo acontece na sua vida, que pode ser relacionado a filhos, marido, esposa, trabalho, seja lá o que for, você acaba se culpando e se envergonhando pela situação. E você sente vergonha de coisas das quais a maioria das pessoas nunca teria vergonha. Como ter necessidades, cometer erros ou ter sentimentos. E todos nós somos seres sentimentais, nós temos emoções. Mas como você foi criado talvez uma vida inteira sem ter a oportunidade de expor as suas emoções, é isso que acaba acontecendo. Você acaba tendo um problema mais sério do que você podia imaginar. E muitas pessoas aí não teriam a mesma vergonha das coisas que talvez você tem. Ou não se culpariam pelas coisas que você está se culpando. Coisas que estão acontecendo. Todos nós temos o direito de escolha. Então, quando um filho se arrebenta, ele tem direito de escolha. Ele escolheu. Se ele escolheu ser um filho rebelde, é problema dele. Se ele está escolhendo ser um filho não obediente, é problema dele. Se ele está escolhendo ser um filho que vá por um caminho que a mãe não queria, o pai não queria, é problema dele. Então não é culpa sua. Se você fez o seu melhor e você educou da maneira que deveria ser educado, se ele toma uma decisão, é problema dele. Se ele te abandona, se ele te negligencia, se ele te despreza, é problema dele, é uma escolha dele. Ele fez uma escolha. Então você veio primeiro. Eu vim primeiro, então que se lasque os filhos. Se os filhos escolheram agora abandonar você, se os filhos escolheram agora desprezar você, problema deles. É eles que um dia vão ter que se responder diante de toda a situação. É eles que vão colher o resultado um dia de uma escolha que estão fazendo. Agora você vai perder a tua saúde emocional, você vai perder a sua saúde física por causa de filho que resolveu abandonar você, de filho que escolheu desprezar você, de filho que deixou isso aí. Um tempo atrás eu conversava com uma pessoa e essa pessoa disse assim que alguém estava culpando essa pessoa porque ela não tinha filhos. E que quando essa pessoa envelhecesse, quem ia cuidar dela? Se ela dependesse de adultos, os adultos iam machucá-la, maltratá-la. E porque ela não teve filho, e ela estava desesperada, essa pessoa, acreditando agora com desespero muito grande, se culpando por não ter tido casado ou não ter tido filhos. E aí eu olhei para essa pessoa e disse para ela assim, tá, vamos pensar um pouquinho. Eu disse, você em algum momento da sua vida, você já visitou um asilo? E a pessoa disse, sim, eu já visitei um asilo. Você já teve oportunidade de conversar com os idosos lá dentro? Ela falou, sim, conversei com eles. Alguma vez você perguntou para eles quem foi que colocou eles no asilo? E aí a pessoa disse, não, nunca perguntei. Pois bem, eu disse, eu perguntei. E de todos os asilos que eu visitei até hoje, 99% das pessoas responderam que quem colocou eles no asilo foram os próprios filhos. E que a grande maioria deles tinha colocado no asilo e nunca mais voltou a visitar os pais.
Você está conseguindo entender isso? Então é uma questão de escolha. Então quando ela olhou para essa situação que ela enfrentava agora, e que ela se culpava, e que ela tinha vergonha da situação, ela pôde entender que isso não era uma verdade. Isso era um sinal, uma autoavaliação irreal que ela estava fazendo dela mesma. Ela estava acreditando que se ela tivesse filhos, os filhos, quando essa pessoa envelhecesse, iriam cuidar dela. E muito pelo contrário, 99% dos filhos são aqueles que colocam os pais no asilo. Então esse é o maior engano que alguém poderia acreditar, que filho um dia vai cuidar de pai. Pode acontecer? Pode. Mas infelizmente, quando você olha para uma questão de asilos, de velhinhos, de idosos, você encontra uma outra realidade. Então aí você vai passar uma vida inteira se culpando, se envergonhando, se mutilando contra você mesmo. E aí eu te dei um exemplo, né? Um exemplo aqui de culpa e vergonha de alguém que estava enfrentando e foi desbloqueada. Essa pessoa foi desbloqueada porque entendeu, caramba, eu estou passando uma vida inteira me culpando porque eu escolhi não ter filhos. E aí hoje você me libertou. E exatamente, totalmente liberta. Algumas pessoas têm a tendência, então, de ir direto, né? Eu já falei para a culpa e para a vergonha. O sexto sinal agora, de que você provavelmente sofreu aqui negligência emocional na sua infância, o sexto sinal é sentir-se fatalmente defeituoso. Defeito de fábrica, é exatamente isso. É esse sentido profundo que eu falei antes. Você sabe que algo está errado em sua vida, mas você não consegue identificar o que é. Você olha para um lado, você olha para o outro e fala, caramba, o que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo com a minha vida? Tem uma coisa faltando, mas o que é? O que está faltando na minha vida? E aí, quando você olha para isso, você pode dizer assim, sou eu. Você acaba dizendo para você mesmo. E sente que isso é verdade. Lembra que eu te falei que nós temos aí entre 40 a 60 mil, alguns estudos falam 70 mil pensamentos diários, a maioria deles negativos, e que esses pensamentos eles se transformam em sentimentos, os sentimentos se transformam em comportamentos, os comportamentos podem mexer na fisiologia, lembra disso? E que o maior problema que a gente enfrenta é que quando os pensamentos eles começam a florescer na nossa mente, a gente começa a se identificar com eles. Aí você se identifica com o estado que deveria ser depressão, ansiedade, você diz eu sou ansioso, eu sou depressivo, e isso é identificação. E você começa a se identificar, coisas ruins estão acontecendo na sua vida e você começa a olhar para as coisas ruins e você se identifica com ela. E quando esse sinal aqui de se sentir-se fatalmente defeituoso é uma situação de identificação com algo ruim que está. Então você começa a dizer sou eu. Agora você entende, esse é um sinal de pessoas que foram negligenciadas emocionalmente, sou eu. E você começa a acreditar como verdade. Eu não sou simpático, eu sou diferente de outras pessoas, eu nasci para sofrer, alguma coisa está errada comigo, tudo que eu coloco a minha mão é podre, tudo que eu tento fazer não consigo terminar. Você começa a entender a identificação? Nunca vai dar certo os meus relacionamentos, porque você teve 1 ou 2 ou 3 aí que foi uma porcaria. Por quê? Porque existiam crenças autolimitantes dentro de você e que pode ser que até um desses possíveis relacionamentos poderia ser algo legal, mas você se autodepreciava, você se autodepredava e você destruiu até esse relacionamento. Então você começa a acreditar que o problema é você. Você começa a acreditar que todo mundo nasceu e nasceu para ser feliz. Até tem uma expressão que diz, né, nasceu com o bumbum virado para a lua. Esse está tranquilo. E não é por aí, porque todos nós temos as mesmas oportunidades. Todos nós, não tem diferença de rico, pobre, negro, branco, pardo, oriental, todos nós nascemos, senhoras e senhores, com a mesma possibilidade de transformação e de história na vida. E o sétimo sinal agora, e eu vou tomar uma aguinha aqui, que estou falando bastante já, né? E o sétimo sinal agora é dificuldade em sentir-se, identificar, administrar ou expressar as suas emoções. E esse é um sinal muito forte, gente. E você tem a língua presa quando está chateado. Você não consegue expor suas emoções. Você se trava. Você não consegue colocar para fora qual é o motivo que você está chateado. E aí o marido está pisando em cima de você
ou a mulher, ou os filhos, e você vai viver uma vida inteira sendo pisada, sendo pisado, e você não tem coragem de falar que aquilo que está acontecendo te chateia. O comportamento de um filho que está sendo repetitivo uma vida inteira e você não tem coragem de dizer que você se chateia com esse tipo de comportamento. Porque você tem dificuldade de expor as suas emoções. Você tem um vocabulário limitado de palavras emocionais. Você não coloca para fora. Você é uma pessoa que guarda tudo que acontece com você dentro de você. E muitas vezes você se sente confuso ou confuso sobre por que as pessoas, incluindo você, se sentem ou agem da maneira que agem. Por que as pessoas agem da maneira que elas agem? Os pais que subestimam ou reagem mal às emoções de seus filhos transmitem inadvertidamente uma mensagem poderosa e subliminar para a criança. E que mensagem os pais trazem? Pais, vamos ler de novo aqui, ó. Pais que subestimam ou reagem mal às emoções de seus filhos transmitem inadvertidamente uma mensagem poderosa e subliminar para a criança. Qual a mensagem? Os seus sentimentos não importam. É forte isso, gente. Não importa. E é por isso que lá no passado o pai ou a mãe pegou e bateu, bateu no filho, e o filho levou lá uma cintada, uma varada, uma paulada, seja lá o que for, o couro de cavalo, que muitos apanhavam, o chicote, e o filho vai chorar, o pai diz, cala a boca, não chora, não vai chorar. E ele tira de você uma das válvulas de escapes que Deus deu quando você enfrenta lutas, dificuldades, problemas, que é chorar, é colocar para fora, é jogar para fora essa emoção ruim que você está sentindo, porque existe dor. E não é dor só física, é dor também emocional, porque muitas das cintadas, varadas, chineladas, pauladas, chicoteadas vieram carregadas de palavras terríveis, palavras de destruição, palavras de desvalorização, palavras que têm um poder tão grande de destruição. E você foi privado de chorar, impediram você de jogar para fora. Cala a boca, eles gritavam. E talvez sufocaram a sua boca, talvez esteja falando para alguém que além de apanhar, tacaram a mão na sua boca impedindo que você chorasse. E aí, o que os adultos estavam dizendo, as pessoas que te maltrataram, que te surraram, seja lá pai, mãe, ou seja lá quem foi que fez isso, essa pessoa estava dizendo, os teus sentimentos não importam. E você criança, você cresce e você se torna um adulto entendendo que as tuas emoções não têm valor, que os teus sentimentos não têm valor, que os teus sentimentos não importam. E aí tem homem pisando em cima de você e te maltratando uma vida inteira, tem mulher te maltratando uma vida inteira, os filhos estão fazendo você de gato e sapato uma vida inteira, porque você entende que os teus sentimentos não importam, porque colocaram isso dentro de você. E senhoras e senhores, sentimentos importam sim, nós somos seres emocionais. Deus nos fez assim, nós temos sentimentos, todos nós temos sentimentos. E uma das coisas mais terríveis que uma pessoa pode fazer na vida é quando ele olha para pessoas que aparentemente, ó, entre aspas, tá vendo aqui? São diferentes de você e você os julga. Os julga pela aparência que eles têm, os julga pela cor da pele que eles têm, os julga pelos defeitos físicos que ele tem, os julga pela condição social que eles têm, os julga pela a escolha que eles fizeram de vida na questão da sexualidade deles, tanto para homem como para mulher. E a sociedade é cruel, implacável, e os maltrata e os machuca. Você pode até não concordar com a prática ou decisão que eles tomaram, mas você não é juiz para julgar. E a pior desgraça que existe, eu acompanho pessoas assim, eu cuido de pessoas assim, e muitas delas são pessoas incríveis, seres incríveis, e que estão maltratados, machucados por julgamentos de uma sociedade cruel, que está vindo desde lá de trás. E com grande parte dos casos eu posso não concordar, mas eu preciso respeitar, é uma decisão que essa pessoa fez. Só cabe a um ser julgar esse tipo de coisa e é Deus, e depende dele, é com ele. Mas pessoas machucadas e maltratadas, pessoas que uma vida inteira foram jogados na parede e a informação que recebem é que o teu sentimento não tem valor. Cala a boca! E uma vida inteira crescem assim, e pode ser que você seja um adulto, pode ser que você seja uma mulher, que o teu marido grita com você, mandando você calar a boca, que você não tem direito de falar. Pode ser que uma esposa grita com você e diz que você não tem direito de falar, e você tranca a tua garganta e não permite você expor as tuas emoções, e está errado.
Todos nós somos seres sentimentais e temos emoções. E sofremos com esse tipo de coisa. Mas a mensagem que veio desde a infância foi: os teus sentimentos não têm valor. E é por isso que talvez você esteja dentro de um relacionamento ácido, um relacionamento amargo, porque você encontrou uma pessoa que praticamente é igualzinho teu pai ou tua mãe. E essa pessoa te machuca igualzinho teu pai e tua mãe, porque você se entende que você precisa ser assim. E o dia que você se libertar, até esse tipo de relacionamento que faz mal vai deixar de existir na tua vida. E eu não estou defendendo aqui o divórcio, não é essa a ideia. Mas tem muitos casamentos que o melhor seria o divórcio do que continuarem juntos. Porque as pessoas estão adoecendo, sendo maltratadas, subjugadas, machucadas, destruídas. E quando essa pessoa adoecer, lá no final de tudo, quem é que vai cuidar de você? E é isso que você precisa pensar para a tua vida. E aí você está amargando a tua vida inteira por causa de marido, esposa ou filhos. Mas quem veio antes? O dia que você começar a entender que quem veio antes foi você, e que você é um ser incrível, e que você sim, senhora e senhor, tem valor, que você sim é uma pessoa importante, não é o cocô do cavalo do bandido, ou a porcaria, como alguns mencionam e querem dizer e colocar você como isso, você vai começar a entender que é diferente. E para lidar com essa situação, quando criança, você naturalmente acaba reprimindo suas emoções. Para evitar que se torne um problema lá no lar e na infância, porque estão dizendo para você, não tem valor os teus sentimentos. Para nós, tem importância as tuas emoções. E para lidar com isso, você naturalmente reprime. Você não fala mais. E aí você começa a enfrentar alguns problemas na sua infância, na sua adolescência, que você poderia contar com o pai ou com a mãe para ajudar você, que evitaria uma série de problemas que hoje você tem, e você não fala. Você não conseguiu expor, você reprimiu. Você guardou para você para não ser um problema lá na infância. Só que você trouxe um problema muito forte para você mesmo. Então, como adulto, você está vivendo sem acesso suficiente às suas emoções que deveriam estar dirigindo, orientando, informando, conectando e enriquecendo você. As suas emoções que deveriam dizer quem é importante para você, o que é importante e por que é importante, estão reprimidas. E agora, uma excelente notícia nessa live, nessa noite: não é tarde demais para você. Não é tarde demais para você. Depois de compreender a razão da sua falha permanente e como ela surgiu, você pode curar a sua negligência emocional infantil atacando-a. Exatamente isso. Quando você olha para isso, depois que você compreende, olhando para os sinais, onde que está a falha da negligência emocional, você pode atacá-la. Você pode estabelecer um novo canal para as suas emoções. Você pode aprender habilidades para usá-las. E eu tenho ensinado em todas as nossas lives habilidades para você, exercícios para você. Você pode finalmente aceitar seus sentimentos são reais e são importantes. Ouviu? Olha para cá, mulher. Uma vida inteira falaram para você que os teus sentimentos não importavam. E talvez na vida adulta tem pessoas que estão demonstrando isso. Os seus sentimentos importam sim. E aqui seus sentimentos são importantes. Suas emoções são importantes. Você não é um erro. Você não é uma porcaria. Você é um ser incrível, mulher. Você é uma pessoa maravilhosa, homem e também mulher. Seus sentimentos aqui importam. E quando você começa a entender que os seus sentimentos são reais, que são importantes, você pode finalmente ver que você é importante. Ouviu isso? Você é importante. Você pode assumir sua negligência emocional da infância e a sua vida mudará. E como que você faz isso? Depois que você identificar isso, agora um dos principais passos que você precisa ter ao identificar isso é você ativar a ira dentro de você. E como que você ativa a ira? É você tentar lembrar da situação. Vamos dar um exemplo aqui. Você que apanhou aí, sei lá, de chicote, chinelo, de vara, de pedaço de pau, não sei. E você apanhou e você foi reprimido, não permitiam que você chorasse. Te maltrataram, te machucaram. E agora então você se levanta, olha para essa situação e se você tiver oportunidade e acesso, você fala para esse pai, para essa mãe, ou seja lá quem for. Tá lembrado lá na infância? Lá na infância você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso e me maltratou, me machucou, me destruiu, pai.
Me destruiu, mãe, mas eu decidi te perdoar. E aí você libera perdão. Se o pai está morto, se a mãe está morta, a mesma coisa. Vai lá no túmulo e joga tudo para fora. Se há uma pessoa que você não tem acesso, você pode usar a foto dessa pessoa ou o nome dessa pessoa e você joga tudo para fora e você diz o que essa pessoa fez com você, como ela te maltratou. Pode ser um ex-marido, uma ex-mulher, maldito que destruiu a tua vida, arrebentou você, e você usa exatamente isso. Você bota a foto dessa criatura na tua frente e fala tudo que está entalado aqui e joga para fora, joga tudo para fora. E aí você diz: mas eu decidi te perdoar, não porque você merece, mas porque eu mereço ser feliz, porque eu mereço ter saúde emocional, eu mereço ter saúde física. E é que nem tirar com a mão. Você acaba eliminando isso da tua vida. E por que você precisa fazer isso? Você precisa fazer isso para você ter paz. Você precisa fazer isso para você ter vida. Até quando você vai continuar amargando? Até quando você vai nessa vida que não tem sido a vida dos teus sonhos? Não tem sido a vida que você nasceu para ser? Você tem herdado, talvez, doenças psicossomáticas exatamente de coisas que estão vindo do passado. Então dê uma olhada, se você anotou, se não anotou, depois volte na live, veja os sinais que eu apresentei aqui hoje e tente entender o significado aqui desses sinais e o que eles têm a ver aí com a tua vida e para que eles servem. E quando você olha para isso, você começa a entender o poder que existe em você para transformar a sua história. Eu queria terminar essa noite falando algo para você que é algo muito importante. Cada um de nós, senhoras e senhores, temos traumas e bloqueios que vêm da nossa infância. Machucados, dores, todos nós carregamos. Eu carrego as minhas marcas. Como eu queria, por exemplo, que o meu pai tivesse sido diferente comigo em algumas coisas que ele não foi. Só que quando eu olho para a história do meu pai, eu apanhei de cinto, eu apanhei de vara, mas o meu pai apanhou de chicote, de arreio de cavalo. Passou por coisas terríveis que ele contava. E uma das maneiras de entender o comportamento do pai ou da mãe é você entender a história dessa pessoa. Mas eu tenho lembranças do meu pai, para você ter uma ideia, rolando comigo na grama. Eu nunca ouvi da boca do meu pai, quando criança, a palavra eu te amo. Mas eu lembro do meu pai rolando comigo na grama. Eu lembro do meu pai colocando eu em cima das costas dele, fazendo cavalinho e brincando comigo. Mas ele nunca disse a palavra eu te amo na minha infância, porque ele também nunca ouviu. Ele nunca ouviu nem na infância e nem na vida adulta. Quando eu comecei a entender e vi vários bloqueios emocionais na minha vida, as minhas dificuldades, os meus problemas, e o adulto que eu estava me tornando, e eu agora era um mau filho, eu era agora um mau pai, eu era agora um mau marido pelo meu comportamento, descendente de búlgaro italiano, eu entendi que algo ruim estava acontecendo dentro de mim, eu não queria isso. E aí sim eu fui para a faculdade. E quando eu estudei psicologia, e eu comecei a entender algumas coisas, alguns traumas e bloqueios, eu comecei a mudar por dentro a minha história. Quer mudar o seu exterior, mude o seu interior. Meu pai hoje dorme há 7 anos. Mas depois que eu mudei, o meu pai não cansava de dizer o quanto ele me amava. O meu pai pedia conselhos para mim. Já imaginou? Pedia conselhos para o filho caçula, o filhinho mais novinho da turma. Ele pedia conselhos. E ele não se cansava de dizer eu te amo. A minha mãezinha agora tem 80 anos. Passou pela mesma situação igual o pai, mas hoje não se cansa de dizer eu te amo. Porque eu mudei o meu interior para mudar o meu exterior. E talvez eu esteja falando para alguém que nunca ouviu isso dos teus pais, e talvez os teus pais se foram. E talvez isso é uma marca, uma dor, um sofrimento dentro de você, mas cabe a você liberar perdão. E se os teus pais ainda são vivos, vá até eles se você tem acesso, e fale para eles o quanto você os ama. Entendeu?
Mude o seu interior para mudar o seu exterior. E se já são falecidos, jogue tudo para fora e depois libere perdão. Porque eles tiveram uma vida pior do que foi a sua, pode ter certeza, viu? Eles te criaram na condição que eles entendiam e compreendiam, mas pode ter certeza que eles te criaram um pouquinho melhor do que eles foram criados. E talvez eu esteja falando nessa noite para um homem ou para uma mulher, que você tem sinais, você tem marcas, você tem dores, você tem sofrimento dentro de você, e talvez muitas coisas ruins aconteceram na sua vida, e você talvez não entendeu os porquês das coisas ruins. Pode ser que você tenha amargado na sua vida adulta, e você carrega traumas, bloqueios, coisas ruins dentro de você, mas estão desde a sua infância, vindo dentro de você, mas cabe a você tomar as rédeas da sua vida na mão, cabe a você tomar a decisão de transformar a sua história, cabe a você se levantar e dizer, basta! Eu nasci para ser feliz, eu nasci para governar, e quem disse que eu nasci para ser feliz e para governar, nada mais nada menos do que o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que é misericórdia em pessoa, aquele que é amor em pessoa. Ele disse sim, você nasceu para ser feliz, você nasceu para governar. Quando Ele criou você, Ele diz, governai sobre todas as coisas. Então Ele disse, governai também os seus sentimentos. Coloca para fora as tuas emoções. Procure alguém que você possa confiar, ou fale para você mesmo diante do espelho. Fale dos teus sentimentos, fale da tua dor. Fale das coisas que talvez até você errou, mas escolha se perdoar, liberar perdão para quem fez mal para você e liberar perdão das coisas ruins, das coisas que você errou. Porque um dia, quando Cristo esteve aqui na terra, Ele disse, aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, senhoras e senhores, todos nós sim temos erros. E talvez temos erros que nós nos arrependemos. E talvez tem erros que nós não se orgulhamos. Mas enquanto você ficar olhando para esse tipo de coisa e permitindo que esse tipo de coisa te maltrate, te machuque, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai transbordar para aquilo que você realmente nasceu para ser. Então libere perdão para você. Jogue para fora e entenda que você sim é um ser emocional, você tem sentimentos, você tem valor. E olhe no espelho dentro dos seus olhos a cada dia e fale para você a importância que você tem. Fale o ser incrível que você é. Fale que você se perdoa. Fale que você se aceita profundamente. Se existe algo ruim na sua vida, olhe para dentro de você e diga, eu me perdoo, eu me aceito profundamente, eu tenho sentimentos. Expõe os teus sentimentos. Se algo está acontecendo com o marido, com a esposa, ou seja lá com quem for, tenha liberdade sim de falar. Porque se você está dentro de um relacionamento que o teu marido ou a tua esposa não permite você expor emoções, então este relacionamento não é para você. Você vai gastar uma vida inteira com quem realmente não merece estar ao seu lado. Porque uma pessoa que merece estar ao seu lado é uma pessoa que empresta o ouvido para te ouvir. É uma pessoa que deixa você falar, é uma pessoa que permite você dizer, eu não concordo com isso. A maneira como a nossa vida está indo, a situação como está indo, não está certo, está tirando a minha saúde emocional, está tirando o principal ativo que existe, que é a tua saúde emocional. E quem é que vai cuidar de você? Quem é que vai cuidar de você? O mesmo que você chegue lá no final da sua vida, você vai olhar para trás e vai dizer, o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com a minha vida? Joguei fora, e Deus deu uma vida para você viver, e uma vida em abundância. Você foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo Deus, então você não é porcaria, você não é uma podreira, você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então quando você enxerga um Deus dizendo que você é imagem e semelhança, que você tem valor, como que você vai permitir que um homem, uma mulher ou filhos tirem o valor que você tem? Como? Se um Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, diz que você é a imagem e semelhança dele, que você se parece com ele, você vai permitir que as pessoas arranquem o brilho que existe dentro de você, o valor que existe dentro de você? Até quando vai permitir isso? Se fez sentido o que nós conversamos no dia de hoje, pelo amor de Deus, compartilhe. Está cheio de gente sofrendo. Está cheio de gente chorando. Existem pessoas derramando lágrimas que precisam de socorro. E aqui está o socorro. Eu fui levantado por Deus com uma missão de salvar homens e mulheres que estão perdidos dentro das suas emoções. E eu me emociono quando eu falo sobre isso, porque eu sei que eu sou a solução.
Mas para chegar rápido eu preciso de você. Se fez sentido, então compartilhe. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. E eu tenho um encontro com você amanhã. Beijão no coração para você do Instagram, a live está caindo. Tchau. Você é do Facebook, você é do YouTube. Não esqueça de fazer a sua rotina noturna, se preparando para dormir, se colocando, numa situação em que você entenda os valores que você tem, a capacidade que você tem de transformar a sua vida um passo de cada vez. Que Deus te abençoe nessa noite, vá em paz. E eu espero que você tenha muita saúde emocional e que você tenha uma excelente semana agora pela frente, junto comigo nas lives, durante o seu dia a dia. Fique com Deus, fique na paz e até então amanhã, o nosso próximo encontro. Se você já compartilhou, parabéns. Se ainda não fez, por favor, compartilhe essa live. E se você chegou agora, assista, daqui a pouquinho está entrando a live gravada e você pode assistir essa live, é incrível. Fique na paz, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.